Olá, vamos fortalecer a nossa fé? No livro de Ruth, capítulo 1, nós aprendemos duas lições. A primeira é que Deus não esquece do seu povo. E a segunda é que Deus ama o perdido. Elimeleque, esposo de Noemi e pai de Malom e Quilion, ele, nessa história, no capítulo 1, ele decide sair de Belém, a terra de Deus, para ir para uma outra terra chamada Moabe. Ele decide sair com a sua família de Belém porque eles estão passando uma situação difícil. Não havia pão naquela época, havia uma grande fome. Mas ao sair de Belém para viver numa outra terra, nessa terra ele morre e depois dele os seus 2 filhos também, ficando somente Noemi e as suas noras. No versículo de número 6, nós lemos então, depois que Noemi fica sozinha: Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. 10 anos depois, após morrer Elimeleque e os seus 2 filhos, Noemi ouve a notícia que Deus havia se lembrado do seu povo. Às vezes, e na verdade, andar com Deus, andar com Jesus não significa uma vida fácil, mas muitas lutas e dificuldades. Elimeleque, por causa da vida estar difícil em Belém, decide deixar a cidade para morrer numa terra estranha. Se a sua vida está difícil, não abandone o Senhor, não abandone a sua palavra, não abandone a oração e não abandone a igreja do Senhor. Dias virão em que o Senhor restaurará a sua força, restaurará a sua fé. Não importa o tempo da dificuldade, se são um mês, uma semana, uma quarentena ou anos. No caso de Noemi e Elimeleque foram 10 anos. Mas o Senhor se lembrou do seu povo. Continue servindo ao Senhor. Persevere, porque Ele não esquece de um filho seu. A segunda lição que aprendemos nesse texto é que Deus ama o perdido. Antes de seus filhos morrerem, eles haviam casado com mulheres moabitas, que não pertenciam ao povo de Deus. Malom casou com Ruth e Quilion casou com Orfa. Depois que então Elimeleque morreu e os 2 filhos dele, 10 anos depois então, Noemi decide voltar agora com as suas noras para Belém, porque ouviu que Deus havia se lembrado do seu povo. Mas no meio do caminho, Orfa, ela decide voltar para Moabe e para os seus deuses. Mas Ruth decide seguir com Noemi. Aqui no versículo de número 14, nós temos esse momento, de decisão na vida dessas 2 noras. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Eis aí esta declaração de Ruth, uma das noras de Noemi. Mas para Ruth tomar esta decisão diante de Deus, de abandonar o seu povo, de abandonar os seus deuses e abraçar o Deus de sua sogra, certamente, naqueles 10 anos, Deus usou Noemi para pregar sobre Deus, pregar sobre o Deus de Israel, pregar sobre o Deus
das Escrituras para a sua nora Ruth, e ao ponto dela conhecer a respeito desse Deus. E então, num dia em que ela precisaria tomar esta decisão, ela já conhecia esse Deus. Ela então sente segurança e confiança no Deus da sua sogra. E ela então decide abandonar o seu país e a sua religião e crer no Deus de Noemi. O mais maravilhoso nesta história é que não foi Ruth que escolheu a Deus, mas Deus havia escolhido Ruth antes mesmo da família de Elimeleque deixar Belém, porque Deus ama o perdido. Por isso, fale de Jesus nas suas conversas, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Não importa o tempo que dure, é possível que muitos anos depois você possa colher o fruto do seu trabalho. Noemi voltou para sua terra sem o marido e sem os filhos, mas trouxe a sua nora para Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.